Esteja convosco. E está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe respondeu: que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu-o e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas suas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 moedas de prata, entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós nesse final de semana escutamos a belíssima carta de São Paulo aos Colossenses, este hino cristológico que claramente estabelece Jesus Cristo como o centro, o ponto de convergência de toda a história humana. Nós fomos criados por meio dele. Toda a criação é fruto, é desdobramento, é transbordamento do olhar amoroso do Pai ao seu Filho, e nele todas as coisas são feitas. E é por isso que São Paulo diz que ele é o primogênito de toda a criação, ele é o princípio de toda a criação. E sobremaneira o homem foi plasmado à imagem de Deus, porque feito a partir deste olhar amoroso do Pai ao seu Filho Jesus. E no entanto, esta imagem luminosa, grandiosa, que o homem reflete de Deus, acaba perdendo por causa do pecado. E justamente Jesus Cristo entra na história humana para restabelecer-nos esta condição de semelhança com o Senhor. E o caminho desta restauração está presente no Evangelho, através do resgate, da realização
da vontade de Deus no seu núcleo central, no seu ponto fulcral, naquilo que é mais importante. Nós somos de fato desafiados pela palavra. A primeira leitura de Deuteronômio mostra o dilema humano em se sentir pequeno diante de Deus, mas o Senhor mostra que a sua palavra está próxima de nós. Os seus mandamentos não são inatingíveis, apesar de exigentes. E hoje, escutando este evangelho, nós sentimos profundamente o quanto ele nos desafia de viver uma fé apática, nos desafia de viver uma fé, nos desafia de não viver uma fé cômoda, nos desafia de não viver uma fé incoerente, uma fé somente de palavras, mas uma fé realmente posta em obras, que mova o nosso ser, através da contemplação da misericórdia do Senhor, que nos dá o Evangelho de São Lucas, que a propósito é chamado o evangelista da misericórdia. O texto do Evangelho começa dizendo que um mestre da lei maliciosamente se aproximou de Jesus. Este homem era um homem de profundo conhecimento da vontade do Senhor. Os mestres da lei conheciam a Torá, conheciam os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura com muita maestria. E, no entanto, este homem que tinha reconhecimento social e religioso, escutando falar de Jesus, como um curioso, mas mais do que isso, como alguém maldoso, buscando encontrar um limite no ensinamento de Jesus, uma inconsistência, uma incongruência, porque Jesus era o filho de um carpinteiro, simplesmente. Se aproxima de Jesus e faz uma pergunta, que ele sabia muito bem a resposta: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Mas esta pergunta é importante. Não desprezemos a pergunta, ainda que feita num contexto de malícia, porque é a pergunta que nós também devemos fazer no caminho do discipulado a Jesus Cristo. O que devo fazer, Senhor? O que queres de mim? Qual é a vontade a que me desafias, para que eu possa obter a vida eterna? Pois esse deve ser o mais profundo e persistente desejo do coração. O próprio Jesus aludiu a isto quando disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não estamos aqui celebrando o Senhor, escutando a palavra, elevando orações, recebendo as graças, para que Deus nos dê uma vida mais confortável neste mundo, ainda que o Senhor nos dê muitas bênçãos neste mundo, como sinal da sua presença. Mas nós estamos aqui porque o Senhor nos propõe um caminho exigente, estreito, que nos conduzirá à vida eterna. E este deve ser o nosso desejo, a nossa maior ambição, pela qual vale até a pena renegar os bens deste mundo. E Jesus, como um sábio, na filosofia nós chamamos este método de Jesus de método maêutico, que é aquele que faz dar luz às ideias. Jesus não responde prontamente. Jesus lança outra pergunta: você conhece os mandamentos? E como eu já disse no início, ele conhecia muito bem Deuteronômio, o mesmo autor da primeira leitura, conhecia Levítico, e com base em Deuteronômio e em Levítico, ele resgata o centro da lei. Para ganhar a vida eterna, o Senhor quer que eu ame de todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento.
e quer que ame o próximo como a mim mesmo. E Jesus prossegue com uma história. E a história será de fato desconcertante para este mestre da lei. Jesus começa dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jesus está falando, portanto, de um judeu. As duas cidades, a referência das duas cidades são de cidades judaicas. Descia de Jerusalém para Jericó. Estava voltando provavelmente do templo, porque é o movimento que depois ele fará também para outros dois personagens da história. E acontece que no meio do caminho, este homem foi pego de assalto e foi espancado, foi roubado, saqueado e deixado quase morto. Passando por aquele caminho, um sacerdote viu o homem. Ele deveria ser o mais próximo, porque a pergunta do mestre da lei, aliás, isso é importante que seja dito, diante da sua resposta, é amar o próximo. A pergunta que ele faz a Jesus é: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Porque ele sabia que no tempo de Jesus haviam muitas interpretações teológicas. E haviam muitas pessoas que diziam que o amor deveria ser somente para aqueles que faziam parte da mesma cultura, do mesmo contexto religioso. E Jesus então coloca que um sacerdote descia do templo de Jerusalém, não está a referência explícita do templo, né? Mas se pode pensar nesta possibilidade, que descia do templo, depois de realizar os seus ofícios, viu aquele homem e passou adiante. Mesmo que a lei dissesse que o judeu, se encontrasse um outro judeu morto, deveria dar-lhe uma sepultura digna. Aquele sacerdote não cumpre a lei, conhecia a lei, deveria ser o próximo, mas não cumpre a lei. Quando Jesus diz isso, naquele momento ele já revela a incoerência do coração daquele mestre da lei, porque ele também conhecia a lei. E era incapaz de viver o amor. A sua própria aproximação de Jesus foi repleta de maldade. Não basta conhecer a lei. Não basta conhecer o Senhor. Num segundo momento, Jesus coloca outro líder religioso, o levita, que era o assistente mais próximo do sacerdote. Podemos comparar a um diácono, a um ministro da Eucaristia, alguém que não elevava o sacrifício, mas que cuidava dos utensílios do templo. Deveria ser o segundo que mais tivesse motivações para ajudar, por conhecer a lei, por estar próximo do Senhor, mas o texto diz que ele passa e faz a mesma coisa, vê e segue adiante. E finalmente passa um samaritano. E este seria o único que não tinha nenhum motivo para ajudar. Os samaritanos tinham uma rixa histórica com os judeus. Já tinham feito parte do Reino do Norte, já tinham feito parte do povo judeu, povo de Israel, mas por causa de uma dominação chamada Síria, foi um povo que se misturou, acabou assimilando certos costumes idolátricos e havia, portanto, uma rivalidade histórica entre judeus e samaritanos. Os judeus foram vítimas de violência em relação aos samaritanos, e os samaritanos muitas vezes também eram vítimas de violência dos judeus. Mas o texto diz que este samaritano, quando vê aquele homem caído, sente compaixão, se aproxima, passa óleo nas suas feridas com vinho, leva-o para uma hospedagem, paga para que ele ficasse ali e se compromete a voltar para pagar o restante. E Jesus conclui dizendo: quem é o próximo?
para dizer a quem eu devo amar. Só aqueles que me convêm, aqueles que são mais fáceis, aqueles que são mais agradáveis, aqueles que pensam como nós. Não, aqueles que mais precisam. E assim fazendo, nós realizaremos a vontade de Deus, porque foi assim que Deus agiu conosco. O primeiro samaritano da história da humanidade é o Cristo, que se aproximou de nós quando nós estávamos caídos sob o jugo do pecado, feridos pelo pecado, mortos pelo pecado. Se aproximou de nós, derramou sobre nós o bálsamo, o óleo da misericórdia, para que a partir dele aprendamos também a ser misericordiosos.